Beleza. Começou a gravar aqui, pessoal. Deixa eu ver quem tá na sala aqui. O Alex já tava, né? O Alex tinha entrado, a Ana Siqueira, Daniel Garcia, Gabriel Barbosa, Gabriel Negrão, o Germinal viu ele entrando, Guilherme Tonon e a Tamila. Ok, pessoal. Bom dia a todos aí. Vamos começar a nossa aula de hoje de SR, tá? Esse semestre a gente vai trabalhar em cima de ações de controle. Tá? No primeiro semestre a gente trabalhou mais em cima de processo, explicando bastante termo. Essa matéria tem uma teoria bem puxada, né? E a gente vai trabalhar em cima de ações de controle, tá? Nesse semestre. E eu não sei, eu acho que não vai dar tempo da gente fazer algum tipo de experimento, tá? Aí qualquer coisa a gente faz no próximo semestre. Apesar que a minha vontade de trabalhar no próximo semestre seja trabalhar com o App Inventor, tá? Que muitos de vocês acabam utilizando em TCC, tá? Mas vamos ver como que vai estar, tá bom? Vamos lá, deixa eu cortar aqui. No App Inventor vocês trabalham bastante com TCC. Tem alguém que vai fazer projeto de TCC com o App Inventor, pessoal? Esse ano? Tem, né? Normalmente tem. Vai usar o celular para, como fala, usar o celular para fazer comunicação com Arduino, essas coisas. Isabela. Ok. Sempre, todo ano tem, pessoal. Essa primeira parte da aula dificilmente alguém trabalha que eu uso, né? Mas faz parte da matéria, né? Agora, a parte de App Inventor muita gente usa e eu acho que encaixa nessa disciplina. Comecei a passar App Inventor no ano passado. Estou melhorando ela, vamos ver. Pessoal, estão enxergando tela infinita aí? Beleza. Então vamos lá. Então, pessoal, a gente vai falar sobre ações de controle. Tá? Então, deixa eu dar um zoom aqui. Então, assim, no primeiro semestre, no primeiro bimestre, a gente viu que uma planta industrial pode ser, por exemplo, uma planta de controle de temperatura, por exemplo, um trocador de calor, né? A gente pegasse um trocador de calor. A gente tem entrada aqui, por exemplo, de água fria. E aqui sai água quente. Tá? E aí você coloca o seu sensor de temperatura aqui, o seu transmissor de temperatura. No caso que a gente já viu essa simbologia, né? Acabamos de ver a instrumentação, o que vem a ser. Aí você coloca o seu controlador aqui, colocar TC, e aqui a gente coloca o elemento final de controle, né? No caso que a gente quer controlar o vapor. Temos a entrada de vapor desse lado. E ela passa por uma serpentina, que é uma tubulação toda enrolada lá dentro, que faz o aquecimento, né? E aí você pega e controla essa válvula, né? Então aqui a gente faz uma comunicação, por exemplo, elétrica aqui entre eles. Beleza, então a gente viu no primeiro bimestre que isso daqui, né,
a gente tem aqui um sistema de controle de temperatura, um processo, né? A gente tem um processo aqui um processo de aquecimento, né? A gente tem um processo de aquecimento e todo esse processo, ele pode ser representado em diagrama de blocos, né? Que está sendo representado em cima, tá? Então, no caso, o que a gente tem aqui? A gente tem que o sistema de medição é o TT, né? O TT é o sistema de medição. O transmissor de temperatura, que vai ler a temperatura do sistema. A gente tem aqui o controlador, é o que está entracejado. Então, o controlador aqui é o nosso TC, controlador de temperatura. O elemento final de controle, ele é a nossa válvula de controle de temperatura, né? Que é esse elemento aqui, só que ele está representado. No processo a gente tem que colocar a bolinha para indicar quem ele é o cara. O processo, né? Ele está relacionado com ele está relacionado com tudo, né? Mas principalmente aqui com a parte do tanque de água, o trocador de calor, onde você vai fazer o aquecimento, tá? A variável controlada, no nosso exemplo, é a temperatura, tá? No nosso caso seria a temperatura, que é a temperatura de saída, no caso, né? Temperatura de saída. A gente tem a variável manipulada aqui, que é o que? A vazão de vapor. Vazão de vapor, tá? O sinal de correção vem do controlador, tá? Então essa correção aqui, pessoal, ela vai depender do quê, tá? Ela vai depender de uma comparação. Então você tem aqui a variável controlada e variável medida é a mesma variável, tá? O que acontece que entre esse lado e esse é que pode passar, por exemplo, uma amplificação de sinal, uma conversão, tá? Então vamos supor que aqui a variável estava sendo lida em graus Celsius. Aí chegou aqui desse lado, você lê em porcentagem. Por quê? Para ficar padronizado para você conseguir fazer seu controle. Mas é a mesma variável. É que o sistema de medição está pegando essa variável de controle e está entregando aqui para o controlador, tá? Através, no caso aqui, ó, está entregando de forma de sinal elétrico. Então, por exemplo, o transmissor está lendo em graus Celsius, mas chega aqui, ó, através de sinal elétrico, vai chegar, por exemplo, em sinal de corrente, em miliampere, por exemplo, tá? E aí o controlador pode representar isso em porcentagem. Tá? Então você tem aqui a variável medida e set point. Ele chega aqui, ó, primeiro num bloco de comparação no controlador. Então esse mais e menos aqui, ele está fazendo o quê? Ele está pegando o set point e fazendo o quê? O set point está dando um sinal positivo e está dando um sinal negativo para a variável medida, que é a variável de processo. Tá? Que também é a variável controlada. Tudo a mesma coisa. E aí, o que ele está gerando aqui dessa comparação? Ele está gerando um erro. Então, set point, qual que é o valor que eu desejo aqui na temperatura final? Então, eu informo o set point para o controlador. Ó, eu quero aqui na saída do meu sistema, eu quero, por exemplo, 60 graus. Tá? Só que, na verdade, o que está saindo, por exemplo, 55 graus. Então, essa diferença entre 60 e 55 vai me gerar um erro, tá? Um erro, nesse exemplo, de 5 graus, né? E aí o que acontece? Esse erro, ele vai ser trabalhado pelo modo de controle, tá? Então, quem que são esses modos de controle? Você tem... como modo de controle, a gente vai ver somente 4, tá? Que é o modo de controle básico que a gente tem aí, tá? A gente tem modo de controle
on-off, que é o da aula de hoje, tá? A gente tem proporcional, a gente tem integral, nós temos derivativo, tá? Essas ações, tá? Teoricamente poderiam trabalhar de forma isolada, mas isso não acontece na prática. Então, tirando on-off, tá? Normalmente você tem um controle, se for uma planta didática, você pode ter controle somente proporcional, mas na maioria das empresas usa proporcional integral ou proporcional derivativo, ou se não utiliza as três juntas, proporcional, integral e derivativo junto, tá? Mas normalmente não se usa somente a integral e derivativa juntos sem ação proporcional, porque a ação proporcional ela acaba sendo a mais rápida das três. Quer dizer, a derivativa é mais perturbadora, na verdade. Mas ela acaba respondendo bem ao processo, a ação proporcional. Então, dificilmente você vai ver um processo, um sistema de controle, em que a ação proporcional não está entrando. Tá? Ação proporcional, integral e derivativa, elas são utilizadas quando você varia você vai variar a saída, né, no caso o sinal de correção, que vai ser entregue para o elemento final de controle, entre 0 a 100%. Tá? Ou seja, nesse controle, tá? Você vai ter sinais intermediários. Você pode ter 50%, 20%, 10%. Tá? No controle on-off, a gente só tem duas saídas de correção do nosso controlador. Tá? A nossa correção aqui no on-off, tá? Vai mandar para o elemento final de controle ou 100% ou 0%. Só tem essas duas saídas. Então, no nosso exemplo aqui, quem que é o elemento final de controle? É a válvula. Então, a válvula só vai ser aberta pela ação de controle on-off, aberta que a gente relaciona normalmente a 100%, ou fechada, tá? Que seria aqui 0%. Deus te abençoe. Ou 0%, tá? Então, hoje a gente só vai ver a ação de controle on-off, tá? Então, a gente está começando a ver como que funciona o controlador, tá? Quais são as ações de controle do controlador, tudo bem? Além das ações de controle, os modos de controle, né? As ações de controle que existem, tá? A gente tem também, como fala, um modo de acionamento, tá? Como que pode sair o sinal desse controlador, tá? O sinal desse controlador, ele pode sair como ação direta ou como ação reversa, tá? Deixa eu ver se tem aqui um exemplo para mim dar para vocês. Esse é bom, mas não é o que eu quero agora, no momento. Ação direta e ação reversa. Essa ação direta e ação reversa vai depender do seguinte, vai depender... Não, vamos pegar aquele exemplo lá, eu acho que dá certo. Vai depender de como que está a instalação do seu sistema, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, você tem a sua válvula na entrada, tá? Aqui ele está mostrando uma boia, né, fazendo o controle dessa altura. Então, vamos supor que eu quero a altura desse líquido em 50%. Então, isso daqui é o quê? Isso daqui é o meu set point, é o valor que eu desejo, tá? Então, quando eu tenho aqui ação direta, o que vai acontecer?
que vai acontecer na ação direta? Ação direta é a forma como eu configuro o meu controlador, tá? É a forma como eu configuro o meu controlador. Então, acontece, se minha variável de processo, tá? Variável de processo, ela subir em relação ao setpoint, tá? Na ação direta, a minha saída, que no caso seria a variável manipulada, a MV tem que subir também, tá? Então, houve um aumento da minha variável de processo em relação ao meu setpoint, a minha saída tem que aumentar também, tá? Então, por exemplo, isso eu posso fazer no cálculo do erro, né, dessa diferença entre setpoint e variável de processo. Então, por exemplo, a variável de processo foi para 51. Então, assim, só mudando o sentido do cálculo, eu consigo fazer isso. Eu faço variável de processo menos setpoint. Por quê? Vamos supor que a variável de processo está igual a 51, ou seja, já está acima de 50%. Então, 51 menos 50, eu vou incrementar um valor de 1 positivo, né? Para minha saída, tá? Só que essa ação direta vai depender do seu sistema, tá? Da sua instalação. A gente já vai ver, já vai fazer essa análise. Pessoal, acho que tem alguma coisa no fogão aqui que está derramando. O pessoal está fazendo leite aqui em casa, eu acho que acabou derramando leite. E ação reversa, pessoal? Ação reversa é o seguinte, ação reversa é o contrário, né? Então, ação reversa, tá? Então aqui, o que acontece? Se eu houver um aumento da minha variável de processo em relação ao meu setpoint, tá? Eu vou diminuir a minha saída. A minha MV diminui. Então essa é a ação reversa. Então aumentou minha variável de processo em relação ao meu setpoint, que nesse exemplo está 50%, eu vou diminuir minha saída. Eu posso fazer isso só trocando os termos. Eu coloco setpoint menos variável de processo, tá? Então só trocando a ordem da conta, eu já consigo alterar minha ação, tá? Então, por exemplo, o setpoint ali é 50% e a minha variável de processo é 51%. Então, eu vou, na minha MV, eu vou lançar um valor de menos 1 de incrementação, tá? Ok? Eu posso fazer ação direta, ação reversa trocando a ordem, tá? Setpoint menos variável de processo menos setpoint. Ou se não, somente eu mantenho fixo setpoint menos variável de processo, depois eu multiplico por sinal de menos 1 ou não. Então, por exemplo, né? Eu tenho variável de processo, né? Eu tenho aqui variável de processo menos setpoint. Isso daqui é ação direta, né? Isso daqui é ação direta, a gente acabou de fazer essa conta. Aí eu quero mudar o formato de sinal, eu coloco aqui multiplicando por menos 1. Né? E aí eu inverto minha ação também, tudo bem? Então aquilo que está aqui dentro vai ser calculado de forma inversa. Mas como que eu faço para configurar meu controlador para ação direta ou ação reversa, pessoal? Para fazer isso, você tem que analisar a sua instalação. Tá? Então, por exemplo, nesse caso, a válvula aqui, ó, ela está instalada na entrada, tá? Então, se eu quero setpoint 50%, a minha variável de processo começa a subir, o que eu tenho que fazer com essa válvula? Eu tenho que abrir ela ou tenho que fechar? O que vocês acham aí? Naquela instalação. Beleza, João. Vocês acham que tem que abrir ou fechar a válvula lá, pessoal?
Sim, tem que fechar, né? Porque se você quer 50%, o líquido está aumentando mais, né, do que aquilo que você deseja, essa válvula você fecha, certo? Ou seja, eu quero 50% de set point, eu quero 50% de altura, mas o líquido está passando, o que eu vou fazer com essa válvula? Eu vou fechar ela, tá? Agora vamos imaginar uma segunda situação, tá? Então ali é ação reversa, né? Por que ação reversa? Porque se minha variável de processo está aumentando em relação ao meu set point, eu estou o quê? Mandando fechar. Fechar é para baixo. Então aqui eu tenho que configurar meu controlador ação reversa, tá? Então isso por causa da instalação. Agora vamos supor o seguinte, mesmo um tanquinho de nível, tá? E aí em vez de colocar a válvula na entrada, eu coloco na saída, tá? Eu coloco minha válvulinha aqui na saída. E aí eu tenho aqui meu controlador de nível. Eu vou colocar meu sensor de nível aqui desse lado, tá? Beleza, e aqui eu tenho o tanque e ele está mandando água aqui para dentro de forma tranquila. E aqui eu quero meus 50%, tá? Nesse caso, se a minha variável de processo começar a aumentar em relação ao meu set point, eu tenho que abrir ou fechar essa válvula aqui, pessoal. Para que eu quero 50%, só que está entrando água. Está entrando água aqui dentro. Para mim conseguir manter em 50%, e aí minha variável de processo, que é a minha altura do líquido, está querendo aumentar. O que eu tenho que fazer com essa válvula? Abrir ou fechar ela? Nessa nova situação, pessoal. O que vocês imaginam aí? Estão com medo? O que está acontecendo aí na casa? Isabela está sendo corajosa. Ou não? Fugiu também. Então vamos lá. Nessa situação eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que abrir, tá? Por que eu tenho que abrir? Porque se tende a aumentar, eu tenho que aumentar o fluxo aqui na saída, né? Olha, a variável de processo está querendo aumentar em relação ao meu set point, que é 50%. Eu tenho que abrir essa válvula aqui para que esse líquido escorra e não cabe aumentando, tá? Então aqui no caso eu tenho que a MV minha, ela vai ser para cima também, porque eu tenho que abrir. Então o aumento da variável de processo em relação ao meu set point está provocando um aumento da minha saída. Então nessa situação eu tenho que configurar meu controlador, o LC, em ação direta, tá? Eu tenho que configurar ele. E essa configuração vai determinar como que ele vai fazer a conta do erro, tá? É isso, tudo bem? Então você percebe que a configuração de ação reverso direta vai depender, você vai ter que analisar a sua instalação, né? Você vai ter que analisar onde está o seu elemento final de controle. Está na entrada ou na saída do sistema? Se começar a aumentar a variável de processo em relação ao meu set point, o que tem que fazer o sistema? Tem que aumentar o valor do meu elemento final de controle, da minha variável manipulada, ou eu tenho que diminuir? Então, essa análise tem que ser feita antes de colocar o sistema para funcionar. Senão vai dar merda, vai dar instabilidade, tá? Beleza. Então aqui ele está dando um exemplo, tá, de controle on-off.
Então, o controle on-off aqui, o que importa no controle on-off, a sua leitura pode ser até analógica, mas a atuação no seu sistema, tá, sobre a sua válvula é que vai ser liga e desliga. Então, nesse exemplo, tem uma boinha. Essa boia está amarrada com uma chave, né? Então, aqui desceu o líquido, a chavinha aqui vai descer, vai mandar 115 volts aqui para sua válvula, ele vai mandar subir o êmbolo interno e aí vai entrar mais água, tá? Na hora que entrou, a boinha vai subir, a chavinha aqui vai deslocar também e vai desligar sua válvula, tá? Então aqui é um exemplo de controle on-off. Aqui ele já está colocando um exemplo de controle on-off baseado na temperatura. Então ele tem uma vareta aqui que está sendo, aqui no caso está representando o sensor, tá? Está representando o sensor, você tem um controlador indicador de temperatura e ele está atuando sobre uma válvula, tá? O símbolo quadradinho aqui, pessoal, é porque é uma válvula de controle on-off, tá? No caso aqui, normalmente a letra S no meio aqui significa segurança, tá? Então, o controlador indicador de temperatura ele tem que controlar esse vapor, tá? A entrada desse vapor. Só que aqui, ó, ele só tem um único ponto de referência, que é a temperatura. Então, o que acontece, né? Vamos supor aqui que você ajustou a sua temperatura para 60 graus, tá? 60 graus. Então, esse daqui, vamos falar assim, que 60 graus é a sua temperatura, tá? De referência. Você ajustou 60 graus, tá? Aqui no seu controlador, no seu set point. E aí, o que vai acontecer, pessoal? O que vai acontecer com a sua válvula, né? Vamos colocar que a sua válvula seja MV, tá? E vamos colocar aqui que aqui é aberta e aqui fechada. Fechado, tá? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Se a temperatura estiver acima de 60 graus, tá? Acima de 60 graus, enquanto ela estiver acima de 60 graus, a sua válvula vai estar fechada. Tá? Ela passou para o lado de baixo, o que o controlador vai mandar? Vai mandar abrir. Tá? Por quê? Porque vai mandar abrir a válvula de vapor para entrar vapor para aquecer a água. Então vai mandar abrir. Enquanto estiver abaixo, tá? Vai aquecer de novo. Passou de 60 graus, ela vai mandar fechar novamente sua válvula, tá? E aí seu controle vai ficar assim, oscilando em cima da sua variável controlada. Então, o que você percebe aqui de cara, tá? Que não existe um controle exato, tá? Em cima de 60 graus. O seu controle fica oscilante em cima de 60 graus, né? Você não tem um controle exato. Então, assim, ele fica nessa oscilação, tá? O controle on-off, ele sempre vai gerar uma diferença entre o valor desejado, que no caso é 60 graus, e o valor verdadeiro, né, da variável de processo, tá? Essa diferença entre a variável de processo e o set point, tá? Vai gerar o que a gente chama de erro permanente, tá? No caso que vai ser representado por uma média. Então, esse daqui é o exemplo que eu dei, tá? Ponto de ajuste. Olha lá, ó. Sempre vai ter um erro chamado erro de offset, que é o erro permanente.
Então aqui está representado pela linha tracejada aqui, pessoal. Então esse tracejado é um valor médio. Então pega e calcula essa diferença entre variável controlada, que está oscilante aqui, com o valor desejado, que é essa reta que não tem oscilação. Então quando você calcula essa diferença, ela vai dar esse valor médio. E esse seu erro de offset. Então sempre na ação de controle on-off, você vai ter o erro permanente, tá? Por causa da oscilação da sua variável manipulada. Em controle simples, tá? Isso não atrapalha em nada, né? Vamos falar assim, eu já tinha dado esse exemplo para vocês de controle on-off, cara. Deixa eu ver. Vamos falar assim, temperatura, não é? A temperatura do ar-condicionado. Ela não fica controlando em cima de 18 graus o tempo todo. Ela tem um degrau ali. Ela liga, tipo assim, ela desliga. Você coloca 18 graus, né? Você coloca 18 graus lá no seu ar-condicionado, por exemplo, em 20 graus, ela desliga o sistema de refrigeração. E aí, por exemplo, 16 graus, ela liga novamente. Então, vai ficar oscilando em torno de 18 graus, tá? Então, vai ficar ligando e desligando. Só que o controle do ar-condicionado pode ser considerado um controle de esterese, tá? Para que isso? Para que a sua variável controlada, você vê que é on-off, ó. Para que ela não fique toda hora abrindo e fechando, tá? Porque dependendo do seu equipamento, isso daqui pode danificar. Esse negócio de ficar levando para os extremos o tempo todo pode ser prejudicial, tá? aos seus equipamentos, tá? Eu me lembro quando trabalhava na usina, tinha tubulações que se fechava com tudo, tá? Ela dava tremia, assim, a tubulação estremecia por completo. Dava golpe na tubulação. A válvula tremia, a tubulação tremia, soltava parafuso, o parafuso ficava mais frouxo, tá? Então, tem processo que você não pode fazer essa oscilação. E assim, até mesmo equipamentos físicos, como geladeira, por exemplo, ficar ligando e desligando toda hora, queima a placa eletrônica, né? Então, pode ter queima. Então, assim, ele dá um intervalo de liga e desliga para que não fique essa oscilação constante, que daí dá aquecimento, danifica o sistema, tá? Então, aqui ó, é a aplicação do controle on-off de duas posições. O que é isso? Imagina aqui, ó, você tem um reservatório de ar comprimido, tá? O ar comprimido, normalmente você configura ele para ter ar comprimido entre 8 kgf por centímetro quadrado e 6 kgf, tá? Por centímetro quadrado. Então, a sua pressão aqui dentro desse reservatório tem que ficar entre 8 e 6, tá? No controle de duas posições, o que vai acontecer? Aqui você tem um pressostato. Esse pressostato, na hora que ele perceber, aqui embaixo ele está lendo a pressão, ó. Nessa parte de baixo aqui, ó, ele está lendo a pressão. Então, quando chegar em 8 kg, aqui, ó, nessa parte, ele tem uma chave, tá? Se a chave estava fechada, quando chegar em 8 kg, essa chave vai abrir, tá? Quando ela abrir, ela vai desligar essa solenoide. Desligou a solenoide, a válvula vai fechar, tá? Então, chegou em 8 kg, fecha. Na hora que ela sentir que a pressão aqui chegou em 6 kg, tá? 6 kg força por centímetro quadrado, ela vai mandar essa chavinha fechar novamente. E aí vai ligar a solenoide e vai abrir a válvula para que entre mais ar comprimido. Até que a pressão vai aumentando até chegar em 8 kg novamente. Então você tem dois pontos de atuação. Naquele primeiro exemplo, que é o controle sem esterese, tá? Que é aqui no caso do exemplo da temperatura, a gente só tinha um único ponto de referência. É o chamado controle sem esterese. A gente só tem um único ponto de controle. Tem esterese
em relação à variável controlada, né? Isso tem. Mas em relação à variável manipulada, ela só tem um único ponto de atuação, tá? No controle de duas posições, você vai ter uma posição que você vai fechar e a outra posição que você vai abrir, tá? Então você tem duas referências. Você não tem uma única referência para o seu controle. Por isso que fala que é controle de duas posições com esterese. Esterese para... no caso aqui, esterese por causa que você tem dois pontos de atuação no caso, tá? E aí acontece... Se... Vamos falar assim, ó. Chegou em 6 kg, né? Chegou em 6 kg força por centímetro quadrado. Você mandou abrir a válvula, tá? Enquanto não chegar em 8, ela não vai fechar. Então aqui dentro, por exemplo, está em 6 kg, tá? Se a gente pegar um gráfico, coloca 6 kg aqui e aqui em cima 8. Então assim, ela começou a aumentar. Se ela não chegar em 8, ela vai continuar aberta. Todo esse tempo aqui, ó, enquanto não chegar em 8, a sua válvula ela vai manter aqui, ó, em MV. No caso aqui, ela vai se manter aberta todo esse tempo. Quando ela chegar em 8, bateu 8 kg, né, nesse ponto. Aí sim, ela vai fechar. E ela vai permanecer fechada enquanto não chegar no 6. Então aqui, enquanto ela permanecer aqui no meio, ela vai ficar fechada, tá? É isso, tá? Aqui tem um gráfico que mostra isso, tá? Então aqui no primeiro caso a gente tinha controle de 8 kg e 5 kg. 5 kg era para mandar abrir, né? Você vê aqui, ó, que nesse ponto abre a válvula, tá? E aí quando chega lá em 8, vamos pegar esse ponto aqui de referência, ó, ela manda fechar, tá? E aí na posição que parar, enquanto estiver aqui no meio, fica sem atuação, fica sem abrir, sem fechar. Então aqui, nesse primeiro caso, né, entre 8 e 5, a gente tem o que a gente chama de zona diferencial, tá? Que é o momento em que não há atuação sobre a sua saída aqui, no caso a sua válvula. Nesse exemplo seria a válvula. Então a zona diferencial é uma zona em que não há atuação sobre a tua saída. Nesse exemplo, a nossa saída seria a válvula abrir ou fechar a válvula, tá? Então, nesse exemplo de pressão, a zona diferencial seria determinada por dois valores, que seria a pressão máxima e a pressão mínima. Se fosse temperatura, seria temperatura máxima, temperatura mínima. Se fosse nível máximo, nível mínimo. Então, você teria dois pontos, e aí tudo que tivesse, o intervalo entre esses dois pontos seria a zona diferencial, em que não há atuação sobre a sua saída, né? No caso, sobre sua válvula, tá? A gente tem também controle on-off por largura de pulso, tá? Então, no caso, a sua saída vai variar de 0 a 100%, só que dependendo da intensidade do erro, vai, por exemplo, permanecer mais tempo em 100% ou mais tempo em 0%, tá? Então, por exemplo, aqui nesse exemplo, ó, houve um erro de 5, tipo assim, inicialmente estava em 0, né? Quando você teve 50% de erro positivo em relação à sua variável de processo, você vê aqui que estava mais tempo em 100% a tua saída. Agora, nesse ponto, quando você tinha menos 50% de erro, ou seja, você tem um erro, só que um erro negativo. Então, imagina lá o tanque, né? Você tem lá, você quer 50% de líquido, a variável de processo vai para 0, tá? Então, é essa situação. O erro está em 50%, porque se eu pegar aqui o erro, fazer set point menos... deixa eu inverter aqui, né?
Você tem variável de processo menos set point, você tem variável de processo está lá em 0 e o set point está lá em 50, então você tem menos 50. Nessa situação, ó, você tem mais 0% na sua saída, tá? Então, na verdade, você acaba modulando, né? É um controle por largura de pulso. Conforme a porcentagem de erro, você vai ter mais tempo a sua saída, né? Seu elemento final de controle em 100% ou em 0%, tá? Considerações finais. Então, a saída muda de uma condição fixa para outra, provoca correções maiores que o necessário e acaba provocando essa oscilação contínua na variável controlada, como a gente viu no exemplo da temperatura. Tá? O controle on-off fica restrito a processos que têm uma grande capacitância, então demora para ter a oscilação, tá? Para que não danifique teu sistema. Ou processo que a oscilação não seja prejudicial. Então, por exemplo, no caso da geladeira, né, se você fica sem... você liga, fica um tempo ligado, depois desliga, não tem tanto problema assim, tá? Equipamentos mais simples não tem problema. Então, a oscilação não seja prejudicial, não tem problema utilizar o controle on-off. Em razão de suas características, o controle de duas posições é muito utilizado em sistemas de segurança. Então, por exemplo, você tem um vaso de pressão, tá? Esse vaso de pressão não pode passar de 60 quilos, por exemplo, quilograma força. Então, o que você faz? Você vai instalar aqui uma válvula on-off, tá? Que quando chegar em 60 quilos, ela abre para liberar o vapor para a atmosfera. Tá? Então, em sistema de segurança é muito utilizado o controle on-off, para que garanta que aquele sistema não ultrapasse certo valor. Aqui são as características, tá? A correção, ela independe da intensidade do desvio, então a gente viu lá que eu queria 60 graus de temperatura, passou a variável de processo, chegou em 61, ela já mandava para 100% aberta lá a sua válvula. Então a correção ela vai independente da intensidade do desvio. Aqui nesse exemplo, o desvio é pequeno em relação à variável de processo, mas a correção foi 100%, foi total. Então nesse caso a gente fala que o ganho é infinito, tá? Ou seja, o seu sinal de correção, o teu ganho, ele é muito alto, né, para provocar essa mudança de 0 a 100%. E provoca oscilações no processo e deixa sempre um erro permanente. Você não consegue manter em 60 graus certinho, você consegue manter um valor próximo, então gera um erro permanente. Tá? E aqui para terminar nossa aula de hoje, tá? O que faz a unidade de controle, né? Então ela faz comparação entre variável de processo set point, pega esse sinal de erro e acaba trabalhando através de um modo de controle, tá? O que faz a ação de controle? A ação de controle determina como que vai ser a saída do seu controlador, tá? É um tipo de cálculo. O que vem a ser o sinal de erro para o controlador, né? O sinal de erro é a diferença entre set point e variável de processo, tá? Como é o comportamento de controlador configurado como ação direta? Então a gente explicou isso daqui, né? Se há um aumento da variável de processo em relação ao set point, você tem um aumento também da sua variável manipulada, tá? Na ação reversa é ao contrário, se há um aumento da variável de processo em relação ao set point, você tem uma diminuição da sua variável manipulada. O elemento final de controle, como se comporta na ação de controle on-off, né? A gente viu que sempre os valores extremos, 0 e 100%. Como é o comportamento de controle de duas posições com sem esterese, né? Fica oscilando somente em cima de um único ponto de controle, a gente viu isso. O que é o erro de offset, né? Erro permanente.
comportamento de controle de duas posições, zona diferencial, característica de controle por largura de pulso. Eu acho que tudo isso está escrito, tá? Em quais situações podemos utilizar controle on-off? Foi escrito também quais as principais características do controle on-off. Então isso daqui também foi trabalhado. Eu acho que foi trabalhado tudo, pessoal, tá? Então aí 3 perguntinhas para vocês fazerem aí, tá? Para fechar a nossa aula aí. Ok? Pessoal, dúvidas aí? Tranquilo? Então, beleza, pessoal. Sexta-feira a gente se encontra em instrumentação e redes, tá? Vou fazer uma correção do exercício da aula passada e passar um conteúdo novo aí para vocês sobre instrumentação, ok? Pessoal, obrigado pela presença de vocês e até a próxima.